4-0, 4 gols do Roberto. Então atinge os 500 gols. É hoje a festa dos 500 gols do Roberto. Tá aí o otimismo de Eurico Miranda, dirigente do Vasco. Flamengo e Vasco da Gama conquistaram 17 pontos nesta Taça Guanabara, estão empatados, portanto, aquele que vencer o jogo será o campeão da Taça Guanabara. Surge o Flamengo e aquela festa da torcida. O Flamengo que luta hoje pelo pentacampeonato da Taça Guanabara. Valadares, eu estou ao lado do juiz José Roberto Reis. José Roberto, como é que se sente um juiz numa decisão dessa, o Maracanã praticamente lotado e os dois times em igualdade de condições? Tranquilo, porque eu já estou habituado a esse tipo de espetáculo. Não sei quantas decisões eu já pitei em termos regionais, mas seguramente mais de 10 em termos de grande público. E isso é bom, porque você ser lembrado por um jogo a esse nível é sinal de que você está sendo lembrado por quem de direito. Uma boa sorte para você. Grande abraço, tudo de bom. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, explica por que o segredo até a hora do jogo na escalação do time do Vasco. Lopes. É isso aí, a comissão técnica e os jogadores, num consenso, entenderam que poderia haver alguma preocupação e alguma confusão por parte do Flamengo e resolvemos segurar a difusão do time até a hora da nossa entrada em campo. Você pensou em algum momento escalar o Pedrinho Gaúcho na ponta direita? Não. Então o time, desde o começo da semana, o time estava escalado. Perfeito. Era só para confundir o Carpegiani. Nós entendemos que poderia causar confusão não só o Carpegiani, como os jogadores do Flamengo também. Técnico Antônio Lopes do Vasco da Gama. Carpegiani, o Raul Quadros acaba de ouvir o Antônio Lopes, técnico do Vasco, e ele disse que desde o início da semana tinha o time escalado e fez um mistério até o final só para confundir você. Será que confundiu? Eu sabia, praticamente As pessoas. Muito bem, tudo pronto para o início do jogo. Vasco da Gama e Flamengo. Márcio Guedes, o que pode acontecer nessa grande decisão? Foi a grande pergunta da semana, porque, embora todos reconheçam a superioridade técnica do Flamengo, em decisão, o que vale mesmo é a tradição. E o Vasco, muito otimismo, muito espírito de luta, foi isso que caracterizou essa equipe ao longo da Taça Guanabara. Um time que tem problemas na defesa, deve jogar com cautelas no contra-ataque, confiando muito no oportunismo de Roberto, que decidiu as principais partidas para a equipe do Vasco. E o técnico Antônio Lopes, muito acertadamente, preferiu escalar o Giovani, que sempre que foi aproveitado, especialmente no segundo tempo das partidas, saiu-se muito bem. Um jogador mais útil para o conjunto do que o Hernani. O que não me agrada muito é o Rosemiro na ponta direita, embora seja um jogador com boas qualidades técnicas e capaz de surpreender. E o Flamengo, com o Adílio de volta ao meio-campo, protegendo um pouco a sua defesa, não usa mais os dois cabeças de área. Claro que a defesa vai ficar mais vulnerável, mas o Flamengo pode bancar isso, porque tem jogadores de grande talento, como o Zico, como o próprio Adílio, como o Andrade, e só não tem o Tita hoje, o que também muda um pouco a configuração do ataque, porque o Tita é um jogador que evolui por várias posições, e terá hoje o Ilcinho, que se prenderá mais na ponta direita, mas em compensação com mais velocidade. Um jogo absolutamente imprevisível, com o Flamengo, claro, com a vantagem de ter mais gabarito técnico. Aí, amigo, o início do jogo no Maracanã. Prepare o seu coração, a bola está rolando. Marinho. Lançamento do lado esquerdo para o centroavante Nunes. Júnior. Fica observando o Rosemiro. Zico. Nunes. Giovani entrou e cortou. Toque na direita para Galvão. Pode roubado pelo Lico, a primeira falta do jogo, Flamengo e Vasco aqui no Maracanã. Sai com ela o central Ney. Dudu. Olha a rolada pelo lado esquerdo para Pedrinho. Flamengo espera o Vasco no setor de meia cancha. Bola tocada pelo Serginho ao zagueiro central Ney. Giovani. Com liberdade no início, nas ações, no seu campo intermediário, a equipe do Vasco da Gama. Aí Marquinhos. Agora que o Flamengo vai começar a marcação. Toca de bola para Pedrinho. Veja a liberdade que tem o Vasco no campo de defesa. O Flamengo está todo lá atrás, esperando o time do Vasco no campo de defesa. Bola movimentada, o setor direito para o jogador Galvão. E a falta apontada pelo árbitro José Roberto. Flamengo e Vasco, um jogo esperado por todos.
nesta definição da Taça Guanabara de 1982. Toque de Galvão. Ficou para o jogador Celso. Abertura Pedrinho. Vai chegando o Wilsinho na marcação. Dudu recebe pela meia esquerda. Passe cumprido para Marquinhos. Vai chegando o Figueiredo. Saiu bem Leandro com Figueiredo. Adílio. Repare o Wilsinho. Leandro. Marinho. Na esquerda está colocado o Júnior. Tentativa para Nunes. Já foi para a finta, a bola viu ultrapassado. Arrisca da linha lateral, é Mano, equipe do Vasco da Gama. E é bom lembrar que durante toda a semana o Nunes fez uma promessa. Ele marcaria o gol que daria a vitória e o título ao Flamengo. Galvão. Nova falta assinalada por José Roberto Knight. Estamos com 2 minutos e 50. Dudu. Levantamento para Rosemiro na ponta direita. Roberto foi pelo meio, cortou Marinho. Júnior. Bola recuada fácil para o goleiro Cantarelli. 0-0. Leandro. Lateral direito do Flamengo. Adílio. Bola atrasada outra vez para Leandro. Veja Andrade. Toque pelo lado esquerdo, o Flamengo vai tocando a bola. Júnior atravessando a linha divisória. Marcação do Rosemiro. Andrade. Zico. Foi na luta Celso, ganhou o zagueiro central. O zagueiro Ney. Zagueiro central da equipe do Vasco da Gama. E a falta marcada pelo José Roberto Knight. Wilsinho Giovani. Da marca de 3 minutos 50 segundos da grande decisão no Maracanã, 0-0. A bola está colocada quase em cima da linha divisória. Dudu bateu curtinho. Trabalho de Serginho. É o cabeça de área da equipe do Vasco da Gama. Dudu. Para Serginho. Serginho para Roberto. Voltou para Dudu. Giovani. Viu bem do lado esquerdo a boa descida de Galvão. Rosemiro. Ficou Rosemiro. A bola ficou para o jogador Giovani. Foi no lance individual e perdeu. Estava o ponteiro esquerdo Lico, ajudando o setor defensivo do Flamengo. A bola com o Júnior. Andrade parou, brecou, pintou o jogador Roberto. A bola fica para Leandro, do lado direito do setor defensivo do Flamengo. O Wilsinho. Pedrinho e Giovani foram para cima do ponteiro do Flamengo. Falta anotada pelo juiz. Bateu rapidamente Leandro. Adílio. Zico contra o Giovani. Bola bateu no Serginho. Voltou para Andrade. Zico não pegou. Saiu para o jogo Galvão, mas volta o Flamengo. Júnior. De qualquer maneira, aparecendo o zagueiro central Ney. Lateral do Flamengo com Marinho, quarto zagueiro. Nova falta, jogo muito truncado nesse início. São 5 minutos 35 segundos. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Leandro. Esqueceu a bola, Leandro. Quando virou, virou mal. Rosemiro estava entrando, mas a recuperação é de Júnior. Zico. Estava na marcação Serginho. Parceira para Lico. Voltou para ele, houve a falha. Pedrinho tirou de cabeça, mandando pela linha de fundo. A precipitação na defesa do Vasco da Gama. E a preocupação do goleiro Mazzaropi com a marcação do Serginho em cima do Zico. Isso é para o Márcio Guedes. Vai pela direita para a cobrança, Leandro. Nunes, Adílio, Wilsinho, Zico e Marinho na grande área pelo Flamengo. Levantamento fechado para o Marinho.
Houve o desvio de cabeça do jogador do Vasco da Gama, Celso. E a bola sai pela linha lateral. E quando sai também, a primeira instrução do Carpegiani, ele pede para que o Leandro jogue um pouco mais aberto pelo lado direito. Em relação à preocupação no Mazzaropi, ele é uma espécie de líder na defesa do Vasco. Ele enxerga onde está o maior perigo e o Zico é sempre o maior perigo. O Flamengo, aos poucos, já começa a impor seu melhor toque de bola. É um time naturalmente mais ofensivo e o Vasco resta a alternativa aí dos lançamentos longos para um ataque pelas pontas ou para o Roberto, que já começa, como sempre, a ficar meio isolado lá na frente. Bola recuada com o jogador Celso, quarto zagueiro da equipe do Vasco da Gama. Veja Pedrinho. Trabalhando ainda pelo setor intermediário. O time do Vasco, bola lançada já pelo lado esquerdo. O jogador Rosemiro. Tentava o passe para Marquinhos. Boa antecipação de Leandro. Adílio. Pedrinho. Recupera pelo Vasco da Gama. Giovani está pelo meio. O passe foi curto para Dudu. Pedrinho. Levantou muito o pé. O Wilsinho levou vantagem, Pedrinho. Repare, Serginho. Esse é o quarto zagueiro, Celso. Movimentação para Marquinhos. Parou pela meia esquerda o ponteiro da equipe do Vasco. Giovani. Boa fita sobre Andrade. Marquinhos. Giovani. Lá vai o garoto, sensação do Vasco da Gama. Giovani. Mas o árbitro já havia parado para marcar a falta. Beneficiando aí o infrator no ataque da equipe do Vasco da Gama. Estava levando vantagem o garoto Giovani. E a falta marcada pelo José Roberto Wright. Tudo prepara. É no lado esquerdo do ataque do Vasco da Gama. Levantamento. Bola tocando no pau. Vai para fora. Com muito veneno a cobrança do jogador do Vasco da Gama. José Roberto Wright marcou escanteio. Foi o primeiro grande momento, reveja, com a bola batendo na trave direto. Não houve o toque do Cantarelli. O árbitro diz que sim, como ele que manda no jogo, vai ser cobrado então o escanteio. O levantamento aberto para Pedrinho, muito mais alto que ele, Nunes. Serginho tentou atravessar o jogo, Lico salvou o Flamengo, atrasando para o goleiro Cantarelli. O time do Vasco procura inverter um pouco essa tendência de jogar mais na defesa, avançando em bloco quando o time tem uma bola parada ou ataca claramente por isso que o Leandro não está avançando tanto como normal até agora, porque sabe que o Giovani por ali pode produzir boas jogadas e o Flamengo hoje não tem dois cabeças de área. Júnior, aí o Flamengo pela esquerda com Lico. A bola sai pela linha lateral. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Dez minutos, 5 segundos, cravados, etapa inicial no Maracanã. Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Tá aí o Rosemiro. Ele que é ponta direita, pela ponta esquerda. Roberto, Rosemiro tentou devolver, o Roberto estava no chão. Dudu retoma pelo Vasco. Marcação do Adílio. Olha o passe para Serginho, Pedrinho. Encostava Giovani, o passe foi com Rosemiro. Apenas a proteção do jogador Figueiredo, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta e nada mais para a equipe do Flamengo. Batida para Júnior. Trabalhando o Adílio. Procura espaço, bola para Nunes. Pintou, sobrou Zico. Estava levando vantagem ao Flamengo. É o segundo erro do árbitro José Roberto Wright nesse tipo de marcação. E eu concordo com você, Valadares. Tanto naquela bola que bateu na trave como agora, o Zé Roberto não foi bem. Está procurando apitar em cima e marcando em cima, ele corre o risco de cometer esse tipo de erro. Vai então Júnior se preparar para a cobrança. A falta é no meio da intermediária de ataque do Flamengo. Júnior parece acreditar. E o Zé Roberto Wright chama a atenção do atacante Nunes. Nunes, Zico, Dílio, o Wilsinho e o Leandro, todos estão lá na frente esperando a cobrança do Júnior.
Placar é 0-0 com 11 minutos e 45 na etapa inicial. Levantou apenas Júnior para Leandro. Marquinhos, Leandro cruzou mesmo assim, cortando a defensiva do Vasco da Gama. Olha a resposta do Júnior, houve toque do Júnior. Marcação do árbitro, agora acertada. Talvez haja uma explicação para essa atitude do Zé Roberto Reit marcando as faltas em cima. É que durante a semana, muitos comentários, o jogo ficou muito nervoso. Inclusive, a concentração do Flamengo ficou guardada a noite toda por 6 seguranças do clube e 2 patrulhinhas da PM para evitar que torcedores do Vasco perturbassem os jogadores do Flamengo. Olha a bola pelo lado esquerdo para Marquinhos, saiu pela linha lateral. Adílio. Dominando contra Marquinhos, deu as costas para ele e a sobra ficou para o Leandro. Protegeu bem o jogador do Flamengo. Zico derrubado pelo Giovani. Falta marcada pelo árbitro no círculo central, 0-0 Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco procura exercer uma forte marcação sobre o Zico, ora com o Serginho, ora com o Ney e até com o Giovani. Os gritos que você está ouvindo são de Mazzaropi, goleiro do Vasco da Gama, que procura a cada momento orientar o seu setor de defesa na marcação dos jogadores de ataque do Flamengo. 0-0. 13 minutos, 20 segundos, muita expectativa no Maracanã. Aí o corte parcial do Serginho, Wilsinho, boa defesa do Mazzaropi. Wilsinho de perna esquerda. Que não é a boa dele, mas foi um belo arremate, melhor ainda a defesa do goleiro Mazzaropi. Saindo para o jogo a equipe do Vasco da Gama. O jogador Celso deixando para Pedrinho. Celso outra vez. Aí é o ponteiro Marquinhos. Recuado está o Marquinhos, ficou sem opção, procurou atrasar para o central Ney. O Flamengo continua naquela mesma tática, espera no campo intermediário a equipe do Vasco da Gama. Agora bom o passe em profundidade, mas chega Marinho na frente de Rosemiro. Cantarelli. Andrade. Giovani tomou, Rosemiro não pegou, Andrade na recuperação. Luta muito Giovani. Estava na tentativa Galvão Júnior. Leandro esperou, Marquinhos deu ladrão. Vem o Vasco da Gama. Bom o passe para Pedrinho, acompanha Roberto, Rosemiro também, o passe é para Roberto, Rosemiro havia passado. Lico corta pela equipe do Flamengo. Trabalha agora a equipe do Flamengo. Marinho. Fecharam o zagueirão, ele foi lá. Mas o Dudu fez falta no Marinho. Volta o Flamengo com Lico. Júnior. Olha Adílio pra mim, porra! O Adílio está só. É o que estava dizendo o Mazzaropi. Realmente ele estava. Zico. Ao corte do Celso, a bola sai pela linha lateral. Manual para o Flamengo, que vai apertando. 15 minutos, 20 segundos gravados. Etapa inicial de jogo no Maracanã. Vai para a cobrança do arremesso manual o jogador Leandro. E a gritaria do Mazzaropi. Devolução do Andrade foi ruim, não pegou Leandro. Agora a saída de bola é para a equipe do Vasco da Gama com Pedrinho pelo lado esquerdo. A bola saiu, quem pegou foi Giovani. E o Antônio Lopes aproveitou para dizer a ele o seguinte, que é uma marcação mais cerrada, mais junta, mais dura em cima do meio-campo do Flamengo. E até que a marcação do Vasco está boa, mas às vezes a inversão rápida de jogadas, o Nunes usa velocidade, o Adílio tem categoria, o Zico também, e fica muito difícil. O Flamengo domina, é mais ofensivo, mais perigoso, mas ainda não atingiu o ponto ideal para a conclusão. Lateral direito Galvão. Bola transada com Marquinhos. Ele procurava atravessar o jogo no lado esquerdo para Pedrinho. Cortou o Wilsinho. Leandro. No meio do campo na luta contra o Marquinhos. No bate-rebate o Wilsinho de cabeça. Vem Marquinhos na luta. Foi derrubado o ponteiro do Flamengo. E a falta está marcada contra a equipe do Vasco da Gama. Wilsinho do Zico. Para Leandro.
Falta do Celso, que reclama do Zé Roberto Wright, mas sem nenhuma razão, a falta foi claríssima. E agora sim, um momento perigoso contra a equipe do Vasco da Gama. E o Zico pede a bola. É uma excepcional oportunidade para o Flamengo. Zico, a meia distância, e o Mazzaropi sabe tanto que está pedindo a formação urgente da barreira. Até agora 4, para proteger o canto esquerdo do goleiro do Vasco da Gama. Repare a formação da barreira. Zico, boa para a perna esquerda de Zico. Vamos ver. Expectativa, partiu Zico. Espalma o goleiro. Quando o Nunes parece ter inclusive desviado um pouco a trajetória da bola, dificultando mais ainda a grande defesa de Mazzaropi. Grande momento do jogo. 17 minutos e 45 segundos. É pela esquerda o escanteio. Vai o Júnior. Zagueiro Marinho na grande área. Olha para Nunes. Pulou o goleiro Mazzaropi, socou. Para Marinho. Outra puxada. No abafa. Mazzaropi e a falta cometida pelo Nunes, no goleiro do Vasco da Gama. E o Flamengo já começa a aprontar confusões tremendas aí na área do Vasco. O Zico inteligentemente recua um pouquinho para atrair a marcação e permitir uma penetração mais livre, hora do Adílio, do próprio Leandro, que já avançou um pouquinho, sentindo que o Marquinhos não comparece muito com o ponta esquerda. O Vasco no contra-ataque ainda muito longe de produzir jogadas realmente perigosas. Esporte e a competição, Rede Globo de televisão. Zagueiro central Ney, deixando para Galvão, complicou. Aí o Flamengo. Adílio, passa Júnior. Zico na grande área, pediu, Nunes também, Júnior prendeu, passe foi da grande área, corte feito pelo zagueiro central Ney. Olha a resposta do Vasco, chega primeiro o Marinho, no passe que era para Galvão. Olha a bobeira, estava apenas observando o Figueiredo, assustou a torcida do Flamengo, mas a saída do Cantarelli foi boa. Dudu. No meio campo, toque de bola para o jogador Marquinhos. É um grande jogo de futebol, é uma grande decisão que você assiste ao vivo aqui pela Rede Globo. Pedrinho. Contra Leandro, prevalecendo o lateral direito da equipe do Flamengo. O Wilsinho. A bola atravessada para Júnior, lá pela esquerda. Adílio. É o Ney que está na marcação, enquanto isso você estava ouvindo como canta todo o jogo Mazzaropi. Ney, prevaleceu o zagueiro central do Vasco da Gama. Vai sair para o jogo Galvão. Falha de Leandro, recuperação do Marinho. Ou do Marquinhos, mas o Andrade chegou. Retoma pelo Flamengo, Zico no lance individual, quase que leva. A saída do goleiro Mazzaropi. Esporte é determinação. Rede Globo de televisão. Dudu. Aí o Marinho no corte, bola para Júnior. Entre as pernas do garoto Giovani, que acabou cometendo a falta do Júnior. E a galera do Flamengo delira. A torcida do Flamengo sente que o time está melhor, domina bem o meio-campo, e o Vasco tem, inclusive, o Marquinhos de um lado e o Rosemiro de outro, funcionando muito mais com marcadores de meio-campo. O Roberto, nesse momento, atrás da linha de meio-campo. Aí o Flamengo tentando passar da defesa para o ataque, bola com o Zico. O Wilsinho. Toque para Leandro. O Wilsinho tentou a devolução de primeira, não deu. Estava o Marquinhos pelo meio, muito embolado o jogo do Vasco ali pela metade da cancha. Marinho retoma a bola que fica para Júnior. Na esquerda livre, Lico. Aí o ponteiro Lico. Já recuperou a defensiva do Vasco. Zico tomando. Olha o Flamengo.
Adílio. Pintou, tentou para dentro, não deu. É o corte feito pelo meio. Giovani. Pensamento era para Roberto Figueiredo de cabeça. Marinho. Andrade entregando a bola para o jogador Wilsinho. Aí o Andrade. Júnior. Chegou com tudo, Ney. Volta o Flamengo. E a falta do jogador Ney. Em Nico. Pela meia esquerda do ataque do Flamengo. E o Nunes corre e pede a bola e parece que vai bater ele mesmo. Nunes, número 9. Mas quem ajeita sempre é ele, né? Zico. É. Vamos ver se o Zico deixa o Nunes bater. Mas é também uma oportunidade a mais, porque Zico ou Nunes. E também o Júnior. 3 jogadores que podem realmente cobrar bem essa falta. Bateu o Nunes no pé da barreira. Marquinhos. Dudu. Toque de bola sai desviado pelo Andrade. Lateral para a equipe do Vasco da Gama pelo setor direito da defesa. E o Lopes, técnico do Vasco, já saiu do banco de reserva, já está dentro de campo. E eu entendo o desespero do Lopes, porque o Vasco está inteiramente dominado, o domínio territorial do Flamengo inequívoco, e o contra-ataque não funciona. É claro que isso não significa que o Vasco não seja perigoso. Em qualquer momento aí um descuido da zaga do Flamengo e o Roberto sempre pode aproveitar. 23 minutos mais 25 segundos. 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo na decisão da Taça Guanabara. E o técnico Carpegiani também manda 2 recados. O primeiro foi para o Figueiredo colar mais no Roberto e o outro foi para o Andrade. Adílio para Leandro. Foi empurrado pelo Marquinhos. Falta anotada pelo juiz José Roberto Reis. Empurrado e calçado. É o Flamengo mais uma vez no campo de ataque. Está aí o árbitro chamando a atenção do Marquinhos. Bola para Zico. Valeu, lance foi normal. Roberto agora sim, falta do Figueiredo. O Figueiredo encostou mais no Roberto, encostou com tudo. Agora colou mesmo, né? A instrução do Carpegiani é perfeita, porque o Flamengo está bem, domina, mas ali o Roberto, a cobertura ele às vezes falha. E 1 minuto de desatenção, o Roberto vai sozinho, faz um gol e o panorama do jogo muda completamente. Lembrando ao amigo que Roberto é o artilheiro do Vasco da Gama nesta Taça Guanabara com 10 gols. E Zico, artilheiro da Taça Guanabara, com 13 gols. Lançamento de Ney. Ninguém do Vasco da Gama. Para Júnior. Andrade, Júnior. Vem saindo com a bola, tocando a bola com tranquilidade a defensiva do Flamengo. Marinho. E a torcida do Flamengo procura dar moral ao time. Bola pelo lado esquerdo. Andrade. Bola foi estourada com Ney. Juiz deu lateral para a equipe do Flamengo. É o Lico, lá pela esquerda. Cobrando para Andrade. Lico. Para Andrade, a bola passou por ele. Vai trabalhando o Rosemiro. Passe errado, o Lico na recuperação. Júnior, de primeira. Na luta pelo meio campo, Zico. Vamos ver o que o Zé Roberto marcou. Parece que marcou falta do Zico. E é contra a equipe do Flamengo. 25 minutos, 45 segundos. De um grande jogo de futebol no Maracanã. Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Decisão da Taça Guanabara de 1982. O jogador Roberto conversando com o árbitro, reclamando que está sendo marcado com violência pelos jogadores do Flamengo. E reclamou também da falta do Zico no Dudu. Dudu bate a falta rapidamente. Galvão com Rosemiro. Lico no toque pela linha lateral. Lançamento de Galvão. Bola picou para Rosemiro.
Tocou o jogador Giovani. Rosemiro agora. Giovani prendeu muito a bola, acabou cometendo a falta. O juiz marcou lá pelo lado esquerdo. Veja Figueiredo no trabalho com Leandro. 27 minutos, 5 segundos. O Elcinho Nunes na frente do Marquinhos. Passe para Leandro. Tem condição, Leandro. Chegou no carrinho decidido o zagueiro central Ney. É escanteio para a equipe do Flamengo pela ponta direita. Veja Leandro. Figueiredo, olha a frente. Olha o Nico, tá sobrando, Marquinhos. Bola rasteira, ficou fácil para o jogador Marquinhos. Recuperação do Andrade. Passe para Leandro. Zico e Nunes pedindo. Outra vez a bola rasteira beneficia a defensiva do Vasco da Gama. Saiu o Serginho. Perdeu Marquinhos. Leandro levantou. Está muito confuso o time do Vasco da Gama no setor defensivo. Vai para a bola Galvão. Marcação do Adílio. Dudu prende a bola, protege bem na frente do Lico. Mas o vira, chegou no Pedrinho. Roberto, de primeira, Rosemiro. Bom o passe para Marquinhos, pode até bater. Ele não acreditou na perna esquerda. Procurava Roberto, que vinha atrasado. A bola fica para Júnior. Numa boa oportunidade do Vasco da Gama. Júnior. Lançamento comprido para Nunes. Melhor para o zagueiro central Ney. Galvão está à direita dele. Giovani conduzindo com habilidade. E a bola saindo pela linha lateral é do Vasco da Gama. Galvão no arremesso manual. Rosemiro. Perdeu a bola para o jogador Giovani. Chegava Andrade mandando pela linha de lado. Roberto. Vasco da Gama procura agora o ataque no toque de bola. Serginho levantando para Giovani. Pro Andrade, Giovani. Andrade tomou. Ganhou o Zico. Toque para Adílio. Zico. Aí o Zico. Para o jogador Nunes. Levanta a bandeira vermelha. Luiz Carlos Félix. Agora o impedimento foi reclamado por toda a torcida do Vasco da Gama, do Flamengo. Mas reclamado sem razão, porque o Nunes colocou na mesma linha e a marcação foi correta. A partida, como se esperava, melhorou agora com o jogo mais veloz, e esse 0-0 reflete até aqui a incapacidade ofensiva do Vasco. E o Flamengo domina, mas também não consegue concluir, porque o Vasco se retrai todo e mesmo com uma certa indefinição na marcação, pelo menos preenche bem os espaços. Esporte é disciplina. Rede Globo de televisão. Minutos, 30 minutos, 40 segundos. Aí o Flamengo com Zico, Nunes, na tentativa para o jogador Andrade, a recuperação ali no meio campo para Adílio Júnior. Olha o passe para Nunes. Ele vai como ponteiro esquerdo, Zico acompanha na grande área. Lançamento para o Zico. Tirou de cabeça de qualquer maneira o jogador Celso. E agora derrubado Marquinhos, falta contra o Flamengo. Giovani. Pedrinho. Aí o garotinho Giovani. Roberto. Roberto tentou virar, chutou a bola contra o árbitro José Roberto Knight. Zico, o Wilsinho. Contra dois, já deixou o Celso batido. Pedrinho vai na cobertura. Olha a bola para o Adílio, muito longe.
Para o goleiro Mazzaropi, que sai bem do gol para fazer a defesa. E o técnico Antônio Lopes diz: se falta alguma coisa ao Vasco, está tudo bem. Um pouco de tranquilidade na hora da saída de bola aqui. E o meio-campo tem que se mexer mais, os pontas também tem que se mexer para poder termos uma boa saída. Olha o Lico! Pegando uma bomba na sobra do ataque do Flamengo. E Mazzaropi reclama de toda a defesa que deixou muita liberdade para o ataque do Flamengo nesse lance. 32 minutos. Júnior pela esquerda se prepara para a cobrança. Na grande área é o zagueiro Figueiredo, hein? Aí o Júnior para a cobrança do escanteio. Levantamento. Saiu socando a bola o goleiro Mazzaropi. É lateral para o Neguinho Adílio cobrar pelo lado direito do ataque do Flamengo. Leandro protegendo bem contra Marquinhos. O Wilsinho. Toque de Serginho. Giovani. Roberto Giovani. Vai acreditar Giovani por baixo. Leandro corta. Júnior recebe pelo Flamengo. Marcação em cima. Roberto. Falta do Roberto sobre o Júnior. O Antônio Lopes tinha razão há pouco. O Vasco faz mal a saída de bola com muita precipitação por parte do Serginho e do Dudu. Olha o Adílio. Se pegar é um perigo danado. Foi empurrado o Pedrinho pelo Adílio. Marcou o árbitro. Esporte e a disciplina. Rede Globo de televisão. (33 minutos 45 segundos). Primeiro tempo da grande decisão da Taça Guanabara no Maracanã. 0 Flamengo, 0 Vasco da Gama. Pedrinho. Para Serginho. Leandro chegou chutando o toco. Ela que sai pela linha lateral. É arremesso para a equipe do Vasco da Gama. Pedrinho pelo lado esquerdo, ainda setor defensivo do Vasco. Está todo mundo do lado de cá no campo. Andrade. Júnior. Marcação do Rosemiro. Júnior sai bem pelo meio. Chegou Marquinhos. Da recuperação, tudo. Pode colocar para o Galvão, que correu no costado da defensiva do Flamengo. Lico tentou. Chegou cobrindo bem o lateral Júnior Lico. Mandando a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Vasco. E o Vasco ganhou um córner por causa da falha do Júnior. Faz muita firula, insiste em sair driblando todo mundo e pode comprometer a defesa do Flamengo. Olha a bola rolada. Rosemiro levantou, Roberto de cabeça. Olha o Giovani. Olha o Giovani. Bateu de esquerda para fora. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. (35 minutos mais 20 segundos). E o técnico Antônio Lopes manda o meio-campo do Vasco encostar mais no Roberto. Estamos a menos de 10 minutos para o encerramento do tempo regulamentar. 0-0 é o placar justo, Márcio Guedes. O time do Flamengo me agrada um pouco mais pelo toque de bola, pela maior eficiência no meio-campo e até acerto de jogadas individuais. Mas a verdade é que o Mazzaropi não teve muito trabalho. Se tivesse que haver um vencedor, sem dúvida, o Flamengo. Mas o 0-0, como já disse, até reflete essa carência de conclusão de chute a gol das duas equipes. Mas o Flamengo, é claro, chega mais perto do gol. Rosemiro levantou a bola na descida ao Lico. E a bola veio atrasada aí para o goleiro Cantarelli. Naturalmente um lance que a torcida apulpa. Porque um jogo como esse realmente pode se brincar não. Leandro teve a camisa puxada, mas o Flamengo vai levando vantagem no lance com o Figueiredo. Andrade. Mas o Marquinho continua sendo advertido pelo juiz. Vai descendo o Marinho, o quarto zagueiro da equipe do Flamengo. Júnior. Lançamento é para Marinho. Cortava Rosemiro.
Galvão. Aí o zagueiro central Ney. E a bola atrasada para Mazzaropi. 36 minutos, 50 segundos. 0-0 Flamengo e Vasco. Puxada de Zico. Tentou consertar Serginho, chegou Celso, batendo para frente. Marinho. Adílio pôs no chão, custou a bola descer. Tá aí o Zico. Leandro. Entrou entre dois. Não deu, recuperou Andrade. Bateu no Dudu. Adílio. Zico. Lá na esquerda o Lico, bola para Júnior. No vira-vira para Wilsinho. Pedrinho procura a brecha, o Flamengo. Adílio tentava o calcanhar. Pedrinho, melhor no corte pelo Vasco. Giovani sai com ela. E agora o Dudu. Passou pelo jogador do Flamengo, mas no meio campo estava lá o jogador Marinho. Ainda é do Vasco. Marquinhos, Giovani. Figueiredo vai na marcação. Giovani. Pedrinho. Olha o Pedrinho, deu a brecha. Roberto. Chegou puxando o Nico. Virou Marquinhos na mão do arqueiro do Flamengo, Cantarelli. Tentou apenas colocar sem muita violência. Facilitou para o goleiro Cantarelli. Giovani. Pedrinho. Rosemiro para Dudu. De longe ele estava acreditando. Galvão. Pode rolar para o Dudu outra vez. Galvão. Rosemiro se desmarca. Passe para o Rosemiro. Marcou o bombeiro Rosemiro. Andrade melhor pelo Flamengo. Nunes está lutando pelo meio campo. Zico, e já houve a falta no Nunes, apitada pelo Zé Roberto Reis. E a partida se torna emocionante pela garra dos jogadores. O Vasco atuando muito no erro da defesa do Flamengo. Agora é a história do cobertor curto. Não se pode também esperar um Vasco ofensivo. Para marcar bem o Zico e fazer essa semi-retranca, o Vasco realmente tem que se usar muita cautela. Adílio. Aí o Adílio adiantou muito. Sai com a bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta e nada mais. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. (39 minutos 40 segundos). 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. E se o técnico Antônio Lopes quiser mexer no time do Vasco, no intervalo ele tem o goleiro Acácio, número 12, o zagueiro Ivan, número 13, o meio-campo Renato Sá, 14 e Hernani, 16. E o ponta-direita Pedrinho, número 15. O técnico Antônio Lopes também tem algumas opções, como o goleiro Luiz Alberto, o técnico Carpegiani, digo, o lateral Antunes, o quarto zagueiro Moser, o meio-campo Vitor e o atacante Peu. Esse é o Pedrinho, ponteiro, aliás, lateral esquerdo da equipe do Vasco da Gama. Bola retraída para Celso. Dudu para Roberto. Para Dudu, penetrou bem o Arachance. Ele tocou com a mão na bola. Não está valendo nada. Nada. Ele marcou antes que o Dudu levou a mão com a bola. Levou a bola com a mão. Ele marcou mesmo. certinho. Você estava na jogada, Valadares. Tocou a bola claramente com a mão. E por isso não houve o gol tão esperado pela torcida do Vasco e tão festejado até. Não tem nem o que discutir. Foi uma marcação certíssima do Zé Roberto. Mas o banco de reservas, que vocês escutaram há pouco aí, duas grandes opções. Pelo lado do Flamengo, o Vitor, para até se houver necessidade de uma equipe mais cautelosa no segundo tempo. E pelo lado do Vasco, o Pedrinho, que pode até dar mais dinamismo ao ataque vascaíno. 41 minutos, 10 segundos. No lance anterior parece que despertou a torcida do Vasco e começa a gritar agora nesse finalzinho do primeiro tempo. Aí o garotinho Giovani. Galvão. Rosemiro. E que festa linda da torcida do Vasco, de papel picado, papel branco, que beleza. Agora só que encheram o
papel, né? Daqui a pouco, quando o ataque do Flamengo for pelo setor direito, você, amigo da Globo, vai reparar. Quando o ponteiro direito do Flamengo descer ali, vai ser um problema. E problema até para o juiz, que não está dando para ver a linha lateral da área mais. É uma tática da torcida para atrapalhar o ataque do Flamengo. Era uma tentativa do Giovani. Foi empurrado o garotinho no Vasco da Gama. Falta pelo setor direito, José Roberto Wright. Vai colocar a bola no local. O Vasco da Gama tem uma boa chance na marca de 42 minutos e 20. Ajeita a bola, Dudu. Bola lançada para o Galvão. Chegou chutando com tudo Nunes. Estava lá na grande área. Só que o juiz marcou a falta no... Nath Júnior. Aí o Flamengo. Recuperação fácil na defesa do Vasco da Gama. Estava apertando o Zico, hein? Serginho. Rosemiro. Toque para Serginho. Puxada a perna de apoio do Serginho. Bateu Giovani. Para Rosemiro. Afastou Júnior. Olha a volta com o Marinho. Figueiredo. Quase que houve decisão ali entre o Figueiredo e o Leandro. Agora está pegando fogo aqui atrás do gol do Mazzaropi. Fogo mesmo, literalmente, fogo. Estão jogando muito papel e uma fogueira nas cadeiras cativas aqui do Maracanã, atrás do gol do Mazzaropi. E é um problema porque o Maracanã está lotado. Está lotado. Uma brincadeira dessa realmente pode levar um perigo muito sério. Aí o Zico. Perdendo a bola. Aliás, é lamentável porque é a terceira vez nesse campeonato que acontece essa fogueira aí. Aí o Vasco da Gama. Marquinhos. Tentativa era para o Roberto. Rosemiro chegava. Adílio tirou. Pé alto do Adílio. Pé alto do Adílio. A falta está marcada. E aí você vê exatamente o local onde pega fogo das cadeiras do Maracanã. Agora, é um problema, né? Quem coloca um fogo desse, né? Não tem nenhuma consideração com o ser humano, né? Não sabe o perigo que coloca contra todo mundo. Os amigos, né? Os torcedores que estão presentes. Isso aí é a maior chance do Vasco no jogo da partida até aqui, hein? São dois lances, hein? São dois lances. 2 toques, porque foi jogada perigosa do Adílio. Marquinhos e Roberto. A grande chance do Flamengo, do Vasco da Gama nesta partida. 45 minutos. Olha a barreira. Zé Roberto Wright confere, manda a barreira chegar um pouquinho mais para trás. Pedrinho, Roberto e Marquinhos. Pedrinho deve tocar para o chute do Roberto. Vamos ver a cobrança. Muita expectativa no Maracanã. Olha só, era pro Dudu. A bola foi pro Dudu que chutou, a bola bateu no Adílio. Galvão. Tirou Figueiredo. Apita José Roberto Wright. Final de primeiro tempo no Maracanã. Mário Jorge e Raul Quadro. O zagueiro Celso vem saindo de campo. E o que o Luiz Carlos Pérez foi falar com você agora, Celso? Ele falou uma hora que eu pedi que ele levantar a bandeira, que estava impedido. Ele falou que o Ney estava dando condição, mas não que eu tenho certeza que o Ney gritamos na hora exata. Do Pedrinho, dá até uma dupla alternativa para o Vasco, porque o Pedrinho também pode cair pelo outro setor, ou o Rosemiro inverter a posição e realmente vai confundir a defesa do Flamengo. Que o Júnior seja mais cauteloso, porque se o Pedrinho estiver em forma, a coisa pode ficar meio difícil. Começou o segundo tempo, muita expectativa e emoção para essa etapa complementar, é o que tudo indica que vai acontecer. Tá aí o Pedrinho.
Na primeira bola do Pedrinho com o Júnior. O juiz já marcou a falta do Júnior no Pedrinho. Agora veja você a quantidade de papel picado que está aí, que foi jogada, quantidade que foi jogada no gramado. Quer dizer, está difícil até para o juiz ver a linha. Aqui de cima dá para ver, né? Assim, nesse ângulo de cima. E o bandeira vermelha, Luiz Carlos Félix, está tentando tirar alguns papéis ali da linha de fundo, exatamente como você disse, Valadares, porque o juiz não está vendo a linha de fundo. E nem a linha lateral da área. Olha o levantamento do Dudu. A bola ficou para o goleiro Cantarelli. Na primeira investida do Vasco da Gama. Tocando bola Andrade. Adílio. Júnior. Andrade. Na pré-metade da cancha, o apoiador do Flamengo. Leandro. Lançamento para Lico. Melhor na cabeça Ney. Aí o Galvão. Deu as costas para o jogador Lico. Chutou, a bola acabou batendo por último no próprio Galvão. Lico. Pedrinho. Último toque do Pedrinho. Mais o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Bate Júnior. Lico. Adílio. Lico. Por baixo estava o zagueiro central Ney. Volta para Nunes. Zico. Perdeu para o Giovani. Vai o Giovani. Aberto o Rosemiro. Foi lançado o Rosemiro. No contra-ataque do Vasco da Gama. Rosemiro. Roberto não acompanhou a velocidade do Rosemiro. Giovani. Olha a bola para Dudu. Giovani. Vai empurrado o Giovani, mas o Vasco está levando vantagem. Roberto. Deu a bola de graça. De presente para o Leandro. Que vai chamar o goleiro Cantarelli. E o Flamengo tentar esfriar um pouco o Vasco da Gama nesse início do segundo tempo. 2 minutos 40 segundos. Aí a proteção do quarto zagueiro Celso. E a saída do goleiro Mazzaropi. Pedrinho. Serginho. Pedrinho. Zico ficou só olhando. Na esquerda, Rosemiro. Dudu. Aí o zagueiro central, Ney. Na direita, Galvão. Lico. Valeu o lance. Andrade. Galvão. Na recuperação, Lico. Retoma pelo Vasco da Gama, Serginho. Passa bem pelo Lico. Galvão. E aí o Serginho. Na frente dele o Andrade. Tentativa pro Pedrinho. Corta Júnior. Pedrinho veio. E houve a falta marcada pelo árbitro. Cometida pelo Júnior. No ponteiro Pedrinho Gaúcho da equipe do Vasco da Gama. Júnior contra o Pedrinho. Vai levar cartão amarelo, Júnior. Deu um peteleco ali no jogador Pedrinho, né? Tá muito assanhado pela ponta direita no ataque do Vasco. Aí o Pedrinho. E agora foi a vez do Andrade tentar parar o Pedrinho, que reclama do árbitro. Entrou com tudo, com toda a vontade o Pedrinho Gaúcho. E dá para sentir que o Vasco melhora no segundo tempo com mais audácia e mais positivo. O Pedrinho já assusta ali toda a defesa do Flamengo. 4 minutos 20 segundos, o placar é 0-0, é a decisão da Taça Guanabara para você. A cobrança é Pedrinho. Até o rasteiro. Olha a descida com o Júnior. Olha, complica ali o Adílio e o Júnior. Galvão. Serginho. Chegou chutando o prego o jogador Zico. Giovani na transa para Serginho. Olha a bola na direita para Pedrinho. Enquanto isso, Serginho foi derrubado fora do lance. Mas o lance seguiu e a bola está na linha de fundo, marcando o árbitro. Tiro de meta. Tiro de meta. Marcou o juiz, ele apenas observou a marcação do Bandeira. Ele apitou, deu para o Bandeira que decidiu. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. 5 minutos.
segundos, esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Nunes. Muita luta do Nunes. Zico. Andrade. Pedrinho. Recupera bem o lateral esquerdo. Rosemiro. Atravessando a linha divisória pelo time do Vasco da Gama. 0-0, Flamengo e Vasco. Dudu, Pedrinho, Dudu outra vez. Ele muda todo o jogo, procurava a mudança para Pedrinho. Gaúcho Júnior chegou na frente, tranquilizou o Flamengo, bola atrasada para Cantarelli. E um fato interessante, o jogador Hernani no banco de reservas vira para a torcida do Vasco e pede o apoio dela. Dudu procurando para o jogador Giovani, perdendo para Andrade. Você viu o Ney pela linha lateral, é o zagueiro central da equipe do Vasco da Gama. E é uma boa lembrança do Hernani, porque o Vasco está num momento muito bom, prendendo os laterais do Flamengo e numa marcação muito cerrada sobre o Zico e o Adílio, que em vez de tocarem de primeira, se excedem na condição de bola, facilitando aí a defesa do Vasco. É um ótimo momento para o Vasco, porque tem o domínio de meio campo, coisa que aconteceu só nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Renda da partida, 92.505.400 cruzeiros. 92.505.400 cruzeiros. Para um público de 122.481 pagantes. É o lateral a mais para a equipe do Flamengo com Júnior. Zico. Bralico. Da luta, Galvão. Bola que sai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Esporte e a saúde, rede de televisão. Uma arrecadação muito abaixo, essa renda aí do previsto, em função, evidentemente, do mau tempo hoje no Rio de Janeiro. Se esperava 105 milhões. De maneira que a renda recorde do Maracanã continua sendo o jogo Brasil e Alemanha no início de 82 com 103 milhões de cruzeiros. Nunes vai pela ponta esquerda, o centroavante Nunes. Fintou, bateu rasteiro, Zico passou também o Wilsinho. Alto Flamengo. Leandro adiantou, bateu no Ney, olha a sobra através do Flamengo, o Wilsinho. Tentativa do Andrade, levantou para Nunes, pôs no peito de pé esquerdo, saiu um traque. Saiu um traque na virada, mas foi um bom momento da equipe do Flamengo. Alto Flamengo, com força, com garra agora, Andrade. Estava Rosemiro no corte, Pedrinho bobeou, Wilsinho penetrou, chute sai, desviado, prensado, escanteio está apontando José Roberto Wright. 8 minutos e meio. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Quando o Roberto reclama com José Roberto Wright sobre uma marcação do lance anterior com o Figueiredo. Zico, Wilsinho, Nunes, Adílio, Lico e o Figueiredo na grande área pelo time do Flamengo. Figueiredo está na meia-lua. Ele que é o zagueiro central da equipe tricolor, você viu. Vai então para a cobrança do escanteio, Leandro. 9 minutos. Bateu o Leandro, muito fechado. Olha o Figueiredo. A bola era para o Adílio. Socando o goleiro Mazzaropi. Pedrinho tentou salvar, Júnior. Olha a falta de bola para Figueiredo. Zico impedido. Impedimento apontado pelo árbitro na confirmação do aceno do bandeiro Wilson Carlos dos Santos. 9 minutos 40 segundos. Muita emoção no Maracanã. O Mazzaropi bateu o tiro de meta, botou a bola pela linha lateral e o Antônio Lopes não gostou nem um pouquinho. O Wilsinho. Tentativa feita pelo jogador Rosemiro. Lançamento do Roberto. Olha o Rosemiro. Vem acompanhando o Pedrinho. O Rosemiro tentou colocar e foi aplaudido pelos companheiros. Mas foi xingado pelo ponteiro direito, o Pedrinho. O único que não aceitou, porque ele estava livre.
melhor condição do que o Rosemiro. Mas ninguém podia aceitar isso, porque é muito difícil esse lance por cobertura. E o óbvio ali era passar a bola para o Pedrinho, que estava em condições excepcionais. 10 minutos e 30. 10 minutos e 30, confirmando o tempo de jogo no Maracanã. Etapa complementar. Lançamento do Ney, da direita para o Galvão. Lico chegou. E a falta marcada pelo árbitro contra a equipe do Flamengo. Falta do Lico no Galvão. Bate o Galvão para Pedrinho. Vai acreditando a torcida do Vasco da Gama. Galvão ajeitou na boa jogada individual. Olha o chute! Que sai pressado, Deus do céu. Deram toda a chance para o Galvão. Ele quase fatura o primeiro gol aqui no Maracanã. Na jogada individual do lateral Galvão. É o tiro de meta apenas para a equipe do Flamengo. Teve um grande momento o time do Vasco da Gama. E é o tipo da jogada, se o Galvão acaba com ela dentro do gol, sai consagrado do Maracanã, não? Claro. Dudu para o Giovani. Abertura para Pedrinho. Por baixo no corte, jogador Júnior. Mas o Galvão pegou. Tá com moral o Galvão agora. Levantamento de bola que o Marinho cortou. Júnior ficou esperando, olhando para ontem. Olha a descida da bola para Leandro. Chutou para cima. Zico tentou consertar ali. Lico. Lançamento para o Wilsinho. Muito melhor para o quarto zagueiro Celso. Pedrinho, lateral esquerdo, não pega. É mais um arremesso manual para a equipe do Flamengo. E o jogo ficou muito melhor porque as duas equipes têm um sentido ofensivo. O Vasco foi pro tudo ou nada e agora a torcida do Flamengo espera aí que o Adílio, o Nunes, o Zico mostrem realmente a sua categoria, porque espaços começam a aparecer para o Flamengo também jogar bem no ataque. Júnior, na proteção e na cobertura feita no lado esquerdo, ante a penetração do Pedrinho, para a recuada por o goleiro do Flamengo, Cantarelli. Na marca de 12 minutos, 30 segundos, 0-0 no tempo final. Nunes vai com muita vontade o centroavante do Flamengo. Bola saiu fora do campo. Lateral do Flamengo. Nunes. Na batida com o Wilsinho. Leandro. Começa a cair uma chuva fina outra vez aqui no Maracanã. Olha o Zico. Pro Nunes. Aqui ele não pegou. Pedrinho foi empurrado pelo centroavante Nunes e a falta está marcada, caracterizada contra o Flamengo. Na marca de 13 minutos 20 segundos. Etapa complementar de jogo no estádio do Maracanã. É a decisão da Taça Guanabara. Vasco 0, Flamengo 0. A bola, Serginho. Aí o quarto zagueiro Celso. Lateral esquerdo, Pedrinho. É uma festa incrível no Maracanã. Uma guerra em campo entre duas grandes equipes. E nas arquibancadas entre as duas grandes torcidas. Rosemiro para Giovani. Na batida de Giovani, vai para fora. E a torcida do Vasco canta aquela música do João de Deus, que funcionou em duas partidas das finais do ano passado. A torcida gritava e o Vasco, quase que com um milagre, vencia o Flamengo. Só não funcionou no último jogo. Diz a torcida do Vasco, dizem os dirigentes do Vasco, que quem atrapalhou mesmo foi o ladrilheiro. Aquele rapaz que entrou em campo. Lembra, Márcio Guedes? Aquele ladrilheiro foi providencial, porque o Vasco realmente foi um grande adversário para o Flamengo no ano passado. Mas quem acredita em milagre, tudo é possível, né? Dudu para Pedrinho, em condição, Pedrinho. Saiu Cantarelli. Pedrinho saiu da dividida, Cantarelli mandou para fora. Aí o Pedrinho Gaúcho na cobrança do arremesso pelo setor direito. Ele bate para o Galvão. Veja o Dudu com liberdade, agora que tem dois do Flamengo. Ele tentou a jogada individual e perdeu. Aí o Flamengo. Toque do Zico para Nunes. Você viu passando o Leandro. Nunes para Adílio. A jogada individual, Adílio.
O Wilsinho. Zico. De primeira para Leandro. Olha o levantamento de bola para a grande área. Estava lá o jogador Adílio, mas Ney cortou com facilidade. E quase que o jogador Galvão ainda complica o lance fácil com o goleiro Mazzaropi. Mas ele deu justamente o que o Mazzaropi pediu, apesar da presença do Lico. Porque estava no meio, o Lico quase que pegou. Aí o Serginho. Jogo desse não pode errar não, meu. Olha aí o jogador Nunes. O Wilsinho. Na entrada da grande área, Zico na briga, sobra do goleiro Mazzaropi com a proteção do Pedrinho. Rosemiro. Giovani pede no meio campo, o Rosemiro fica prendendo a bola. E o Rosemiro já é quase um lateral esquerdo no jogo. Roberto. Capitão da equipe do Vasco da Gama, recebe a falta, batida lá atrás pelo Pedrinho. Aí o Roberto de novo, contra o Figueiredo. Fica-se a opção de jogada. Ney. Na direita para o Galvão. Embora o Vasco da Gama pela direita com o Pedrinho Júnior. No carrinho providencial, lateral para o Vasco. Aí o Galvão. Toque de bola do Dudu. Ficou para o Serginho. Arrisca de longe, Serginho. Que bomba, que bomba. Cantarelli mandou para a linha de fundo. Uma ótima tentativa de Serginho. Vai para a cobrança do escanteio, Dudu. Levantamento fechado. Direto para a linha de fundo. Está marcando o tiro de meta. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. (17 minutos 30 segundos). 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo no Maracanã. Giovani cometendo falta no Zico na metade da cancha. Apitou o juiz da partida, José Roberto Wright. Adílio. Aberto na direita, Leandro recebe o passe lateral da equipe do Flamengo. Zico. Andrade fica pedindo, o Zico protege. Rolou mal. Olha a sobra que é do Giovani, veio atrás também o jogador Pedrinho. Serginho. Tinha passado da linha da bola o Pedrinho. Lico no corte. Adílio. Nunes. Aí o Júnior. Olha o Zico. Com liberdade, Zico. Pintou facilmente o Giovani. Levou a falta do Rosemiro. E o juiz deixou. Giovani. Tentativa era para o Rosemiro. De cabeça, Roberto para Giovani. Com habilidade, passando pelo Júnior. Adiantou muito para o Rosemiro. Melhor para Figueiredo. Partida meio nervosa, meio tumultuada agora. Mas o Vasco joga com mais garra, com mais determinação de vitória. O Flamengo um pouco lento na sua evolução do meio campo para o ataque. E o curioso também é que as duas estrelas do jogo, Roberto e Zico, uma atuação muito discreta até agora, porque são jogadores capazes de desequilibrar a qualquer momento. 19 minutos, 10 segundos. Tempo final de partida. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco na grande decisão da Taça Guanabara. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Está recuperado o jogador do Vasco da Gama. Era o Rosemiro. Rosemiro, ponteiro esquerdo, agora nessa etapa complementar. Já foi ponteiro direito no primeiro tempo. E agora é o ponteiro esquerdo da equipe do Vasco da Gama. Ele que é lateral direito. É a posição de origem, né? A bater a falta, Figueiredo. Leandro. Vai chegando o Rosemiro. Passe foi feito para Nunes. Vai ganhando o centroavante. Tentativa para o Adílio, deixou para o Zico.
Fusão que arrumaram aí na defesa do Vasco da Gama. É que o Mazzaropi saiu, mas esqueceu a bola. Sorte dele que teve tempo de voltar para segurá-la. E o Adílio ficou olhando para ontem, por isso que ele não pegou. Vai sair para o jogo o time do Vasco da Gama. Pedrinho. Serginho. Vem buscar jogo do Dudu. Serginho para Pedrinho. Marcação do Wilsinho. Rosemiro. Aí o Serginho. Aplicou mal o chapéu. Flamengo com ela. Wilsinho. Passou pelo Dudu. Por baixo. Pegaram o jogador do Flamengo, Wilsinho. E a falta anotada pelo árbitro José Roberto Reis. Na marca de 21 minutos, 15 segundos, etapa complementar, o placar é... E o Marinho já vai para a área do Vasco. Vamos então para a cobrança da falta. Marinho, Leandro, na grande área. Além do Nunes, Lico e Adílio. Ao desvio de bola, escanteio para a equipe do Flamengo. Pelo setor direito, vai cobrar Lico. Aí apertando o Flamengo. ...21 minutos, 45 segundos. Já não havia autorizado o árbitro a cobrança do jogador Lico. Mas está quase todo o time do Flamengo na grande área do Vasco da Gama. Olha o levantamento de bola. É pro Leandro, de cabeça fora. Tiro de meta e nada mais. Quando o Raul informou que o Marinho tinha avançado, ele fez até com muita propriedade. Porque na quinta-feira, o Flamengo, contrariando os hábitos, fez inclusive um treino secreto pela manhã. O Flamengo treina à tarde. E nesse treino secreto, sem a presença da imprensa e de torcedores, foram ensaiadas muitas jogadas, principalmente as jogadas de cobrança de falta, nas quais o Marinho avançava para de cabeça tentar passar a bola para um de seus companheiros. 22 minutos e 40, etapa complementar 0-0. É a grande decisão da Taça Guanabara. Muito nervosa agora. E vai ficar mais ainda, né? E agora para frente, o negócio fica pior ainda. 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Emoção de duas grandes torcidas na decisão dessa Taça Guanabara. Aí o Dudu se preparando pela meia esquerda para a cobrança de uma falta do Vasco da Gama. 3 jogadores na barreira, pedido do goleiro Cantarelli. Bateu o Dudu. Esporte é determinação, Dudu. Rede Globo de televisão. A partida chega a um ponto de equilíbrio total a essa altura, com ataques revezantes de lado a lado. O Vasco melhorou muito no segundo tempo e reconquistou aquela perda do meio-campo que deu vantagem ao Flamengo na fase inicial. E é um equilíbrio que só traz vantagens ao Vasco, que conseguiu jogar de igual para igual com um adversário que tem visivelmente mais talento em campo. Só que os talentos hoje realmente estão jogando muito abaixo do normal. Dudu. Roberto está fora de campo, sendo atendido pelo massagista Santana e pelo médico Clóvis Munhoz. O problema é na coxa esquerda. Outra vez aí o Dudu. Procurava o Rosemiro já havia partido. Agora o passe sim para Rosemiro. Dudu. Tenta o Zico fechar a porta, a bola passa pelo Pedrinho e sobra para o Marinho. Zico, de corpo a finta para Nunes. Vem descendo a equipe do Flamengo. Toque do jogador Wilsinho. No setor de Nunes. Olha o levantamento para Zico. Toque de cabeça para Lico. Partiu o Júnior. Passeira para ele. Lico. Andrade. Outro levantamento. De cabeça, Celso. E o Figueiredo. Leandro. Aí o Andrade. Adílio. Colocou ordem na casa o Galvão, atrasando a bola para o goleiro Mazzaropi. E o Antônio Lopes pede para o Mazzaropi segurar a bola. Mazzaropi não ouviu.
Roberto continua fora de campo. Agora vem andando aqui pelo lado do campo com o médico Clóvis Munhoz. E quem tem problemas, mas ainda está dentro de campo no Flamengo, é o ponto esquerda Lico. O médico Célio Coteca está inclusive à margem do campo. Giovani. Empurrado pelo jogador Andrade. Falta marcada pelo árbitro, 25 minutos, 40 segundos. Pedrinho passou bem pelo jogador Júnior. Vai o Pedrinho. Fugiu, chutou. Cantarelli na descida da bola. Quando o Pedrinho ia completar, Cantarelli numa defesa de puro reflexo. Manda para a linha de fundo. Salvou Cantarelli o gol do Vasco da Gama. Reflexo e coragem. Aí o Pedrinho. Roberto. Galvão. Pedrinho. Tentou o cruzamento fechado. Júnior. Esse é o Ney. Puxando para Roberto. Estava empurrando o jogador do Flamengo. E ainda assim em posição de impedimento, mesma linha do atacante Roberto. Roberto pediu substituição. O centroavante Roberto pediu substituição. Já fez um sinal para o túnel, aquele sinal característico do jogador Roberto. Vai sair da equipe do Vasco da Gama. O que é realmente uma perda muito grande para o Vasco, hein, Márcio? Olha, o Roberto não faz uma boa partida, não sei nem se suas condições físicas eram as ideais para esse jogo, se estava sentindo alguma coisa. Eu não sei, só sei que no segundo tempo o Vasco teve um bom meio-campo, teve espaços e o Roberto não funcionou. E é claro que agora as coisas ficam até piores porque as opções do Lopes não são tão grandes, já que houve a substituição com a entrada do Pedrinho. Doutor Clóvis Munhoz, o que há com o Roberto? Sentiu a coxa e não dá para continuar. Quem vai entrar no lugar do Roberto? Hernani. Vai entrar Hernani no lugar de Roberto. Hernani, portanto, vai entrar no Vasco daqui a pouquinho no lugar do Roberto. Olha o Júnior. Tocando na bola para o Lico. Júnior. Levantou para Zico, melhor para Celso. Andrade. Bola de presente para o Pedrinho. Hernani já em campo se aquecendo. E o Lico fez a falta no jogador do Vasco da Gama. É preciso saber agora se os jogadores do Vasco não vão sentir psicologicamente a saída do Roberto, que é um jogador, evidentemente, muito importante no esquema do Vasco, um jogador até certo ponto líder dos outros. E além disso vai ficar muito armandinho o time. A melhor opção realmente ofensiva vai ser o Pedrinho. É um jogador aí improvisado, tentando quebrar o galho na base da raça. Hernani, o jogador número 16, que vai entrar em lugar do Roberto, já se preparando. Vai para o túnel fazer aquecimento. O detalhe interessante é o seguinte: o Pedrinho, ponta direita, disse para o Roberto continuar. O Roberto já tirou a faixa de capitão, o Hernani já foi para o vestiário, o Roberto quer sair e o Pedrinho não quer deixar. O Pedrinho, ponta direita, não quer deixar o Roberto sair. Mas o Roberto fez outra vez o sinal que não dá para ele. O Pedrinho deve ser o técnico e o médico do time, então, né? É o que está aparecendo em campo, Márcio Guedes. Presidente, né, e outras coisas mais. Adílio. Olha a bola atrasada para o Wilsinho. Cortou Pedrinho, lateral esquerdo. Pedrinho Gaúcho. Tentativa era para o Rosemiro. Mas o passe foi tão longo que o Rosemiro nem arriscou aí na bola. Agora o Roberto dá uma bronca no banco do Vasco. Ele está pedindo substituição porque ele não aguentou nem correr nessa bola. Rosemiro. E o banco se limitou a pedir calma. Aí o Giovani. E a falta do Andrade no Giovani. E o Roberto vai sair de campo antes mesmo que entre o Hernani. Olha a bronca do Roberto, olha a bronca do Roberto. Ele deu mesmo uma bronca danada. E agora vai dar a faixa de capitão, vamos ver para quem? Para o Dudu. Aí o Dudu vai ser agora o capitão da equipe do Vasco da Gama. Vai sair o Roberto, número 10. Ele que era o capitão do time, o grande líder da equipe do Vasco da Gama e o artilheiro do Vasco nessa Taça Guanabara. Hernani, você entra como ponta de lança ou alguém faz a função do Roberto? Não, vou de centroavante mesmo para quebrar o galho. Aí vai para o sacrifício o Hernani.
Osemiro. Procura virar o jogo todo para o Pedrinho. Corta Júnior. Andrade. Passe para Zico. Trabalhando pela cabeça do círculo, pela cabeça da intermediária. Figueiredo. Agora sim na cabeça do círculo central, Andrade. Júnior. É para cima dele o jogador Galvão. Ele sai pela meia esquerda. Lico. Falhou ali o jogador Celso. E o Zico não pegou. Do outro lado, Nunes. Agora decidido o quarto zagueiro do Vasco da Gama. Vai apertando o Vasco, o Flamengo, 31 minutos e 10 segundos. Mesma linha, estava apontando o juiz. Estava apontando também o Nunes. Hernani, número 16 no time do Vasco, em lugar do artilheiro Roberto. E sai saudado pela torcida do Vasco da Gama, o atacante Roberto. Momento importante na decisão da Taça Guanabara, pelo menos para essa partida. Roberto para a Rede Globo. O que houve, Roberto? Fui dar um pique ali, senti a perna, senti a parte posterior da coxa e não deu para continuar. Distensão? Não sei. Roberto ainda não sabe se é distensão ou se é um pequeno estiramento. Giovani estava na briga com o jogador Andrade. A falta foi do Giovani no Andrade. 32 minutos em cima da pinta, etapa complementar. 0 Vasco, 0 Flamengo. Figueiredo. Nova falta agora contra a equipe do Flamengo, apontada pelo juiz da partida, José Roberto Wright. A tentativa pelo lado esquerdo do time do Vasco com o Hernani. Leandro para o jogador Adílio. Repare Júnior. E a simples saída do Roberto já muda taticamente a partida. O Vasco voltou ao contra-ataque e não vale mais nada. E foi certa a decisão do Zé Roberto Wright, mas o Vasco muito mais recuado, muito mais cauteloso. O Flamengo ganha uma vantagem que não esperava. Esporte à Saúde, Rede Globo de televisão. Olha a bola recuada para o goleiro do Flamengo. A torcida do Vasco, claro. Leandro. Toque de cabeça feito pelo zagueiro Ney. No meio, Giovani. Foi derrubado o garotinho Giovani. Pegaram ele agora para valer, hein? (33 minutos 40 segundos). Está caindo o Giovani. Armador do Vasco da Gama. Com o placar de 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo na decisão da Taça Guanabara. E esse jogador Giovani, que está caído agora, ele foi convocado pelo técnico Jair Pereira para as seleções de júniores do Brasil. Ele tem apenas 16 anos, mas o Vasco conseguiu liberá-lo. E dessa forma, o Giovani vai poder jogar o segundo turno do Campeonato Carioca. Cobrança de falta feita pelo jogador Adílio. Já recuperou o Vasco. Deu passe para Pedrinho. Mas o Cantarelli estava esperando. Júnior. Falta feita pelo jogador Hernani, sim, no Júnior. O Hernani fica perguntando a maior cara de pau, né? Eu que fiz a falta. Adílio. Bola virada no setor de Leandro. Agora o Wilsinho. Cortou Dudu. Pedrinho. Vai sair para o jogo a equipe do Vasco da Gama no chutão para frente. A bola ficou para o Hernani. Pedrinho estava passando. Se ele desce, seria o perigo. Tá aí o Hernani. Aí acreditando, o Hernani tentou o chute. Ele quis fazer tudo sozinho, não fez nada. Bola ficou para o Cantarelli. 35 minutos e 10. Diga. Não fez nada para irritação do técnico Antônio Lopes, que o Pedrinho estava solto do lado direito pedindo a bola.
Leandro para Zico. Bola atrasada aí para o jogador Ney. Esse é o lateral direito, o Galvão, contra o jogador Júnior. Passou Pedrinho. Passe para ele. Vai o Pedrinho. Contra o Júnior. Boa finta de pé esquerdo. Estragou tudo. Estragou tudo. Não chutou a bola nem na linha de fundo. Ela sai lá do outro lado pela linha lateral. E a partida caiu muito nos últimos 10 ou 15 minutos. Está com um nível técnico péssimo agora. O Zico jogando muito mal. Nunes correndo sem nenhum sentido. E parte da torcida começa a gritar marmelada, que é uma acusação injusta. Apenas muito pouca inspiração nesse final de partida das duas equipes, embora é uma decisão e a qualquer momento a gente possa até se surpreender com a grande jogada e com a decisão da partida. Aí o Marinho, descendo o quarto zagueiro da equipe do Flamengo. Aí o Marinho, na esquerda para Nunes, que prometeu o gol. Olha o Nunes. E a falta anotada. O juiz está reclamando uma falta técnica, marcando uma falta técnica do Nunes. E depois de chutar, reclamou e ele marcou então. E tá com o cartão amarelo na mão. E o Flamengo vai mexer. O Vitor já está no aquecimento. O Nunes levou o cartão amarelo e está discutindo com o Dudu. A torcida gritando é marmelada. Para você ter uma ideia, 90 e quase 100 milhões de renda, né? Não vai decidir se empatar em 0 a 0. Porque terá uma outra partida no meio da semana. Se o jogo terminar empatado. Olha, é evidente que isso aí não existe em futebol, principalmente com o profissional do gabarito do Vasco e do Flamengo. Agora, a torcida deve estar mesmo impressionada, porque o Flamengo há muito tempo não joga tão mal. Pode ser até que chegue uma vitória, num belo gol, saia campeão com festa, mas estamos aí a 8 minutos do final e o Flamengo, especialmente no segundo tempo, joga uma partida inteiramente fora de suas características técnicas e táticas. E o Vasco melhorou no segundo tempo. Não se pode esperar tanto da equipe vascaína, principalmente sem o Roberto, mas o Flamengo, no momento, é uma calamidade em campo. E vai sair o ponta-direita Wilsinho. O Vitor vai entrar, né? Olha a chance do Vasco. E o árbitro ainda está marcando a falta. Falta marcada pelo juiz contra a equipe do Flamengo pela meia esquerda na tentativa do Giovani. Vamos então para a cobrança da falta. Vai se colocando Dudu. É o coro da torcida do Vasco da Gama, que acredita na possibilidade. Dudu na marca. 38 minutos a chance da equipe do Vasco da Gama. 38 minutos e 20. Aí colocado o jogador Dudu, que chuta muito forte com a perna direita. E a situação de meia esquerda é muito boa para ele. Quando autoriza o árbitro José Roberto Reitz a modificação na equipe do Flamengo, Vitor entra em substituição a Wilsinho. É fechar mais aí do time do Vasco aí, né? Do time do Flamengo. Aí fora do campo o jogador Wilsinho. E a cobrança da falta, Dudu. Muita expectativa, pode ser agora. Aí o Dudu. Autorizado, bateu mal. Esporte a determinação. Rede Globo de televisão. (39 minutos 25 segundos). 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. A persistir esse resultado vai haver, você já disse, uma segunda partida no meio da semana. Pior para o Vasco, porque o técnico Antônio Lopes não tem um reserva à altura do Roberto. Ele vai ter que jogar com quebra-galho, como disse o próprio Hernani. Mas isso também pode ser que até o Roberto jogue, né? Tomara que jogue, porque realmente Flamengo e Vasco fazem um jogo sensacional. 39, quase 40. E eu completo aqui, Valadares, se tivermos mesmo o segundo jogo, tomara que o futebol seja melhor, hein? Olha que fica pelo lado esquerdo com o jogador Celso. Lançamento comprido para Pedrinho. Olha o Pedrinho procurando o Vasco da Gama chegar lá. Aí o
Tentou fechar a porta, levou a finta. Vitor corta. Vitor corta. Bola para Júnior. Andrade. Sai bem Vitor. E a falta marcada contra a equipe do Vasco da Gama, cometida por Giovani em cima de Vitor. Andrade, Adílio, Vitor. Tentando a cobertura sobre o jogador Serginho. Adílio. Pintou, Galvão, chegou Giovani. Dudu. Toca de bola para Serginho pela situação de defesa, lado direito, bola para Galvão. Entre as pernas do jogador Andrade. Olha o levantamento para Hernani, impedido. Completamente impedido o jogador da equipe do Vasco da Gama. Anotou Luiz Carlos Félix, o bandeirinha vermelha. Confirmou José Roberto Reis. Andrade. Bola pelo lado esquerdo para Júnior. Boa finta sobre o Pedrinho. 41 minutos e meio. Bola atrasada para o jogador Andrade. A torcida não perdoa um toquezinho a mais. É o Rosemiro. Com raiva, com força pelo lado esquerdo. Já perdeu a bola. Aí o Flamengo com o Nico. Que agora é ponteiro direito. Foi atropelado, mas está valendo tudo e vai valer, né? Nesse finalzinho agora o negócio vai ser feio. 42 minutos, estamos a 3 minutos do final do tempo regulamentar. Gritos do jogador. Levantamento de bola, Serginho cabeceou na descida, Rosemiro. Giovani. Hernani. Olha o toque para Galvão, lateral direito, contra o Marinho. Pedrinho só escorou o Júnior. Bola sai para a linha lateral, é em favor da equipe do Vasco da Gama, batido pelo Pedrinho. Giovani. Em passando o Dudu. Pedrinho se desmarca. Lançamento para Rosemiro lá pela ponta esquerda. Pedrinho está na grande área. O Pedrinho lateral. Tentou deixar para o Dudu. Parou mal o Nico. Rosemiro virou mal. Corta Vitor pela equipe do Flamengo. Nunes buscando o jogo, centroavante da equipe rubro-negra. 43 minutos e 5. Vitor. Hernani. Pedrinho. Bloqueado. Bola para Galvão. Olha o Galvão, chutou. Cantarelli jogou para cima. A descida cabeceou Marinho. Toque do Figueiredo aí, a bola ficou para o jogador Adílio. Adílio tenta virar tudo para Lico. Vai o Flamengo. Zico, Lico, Celso. E agora é escanteio, 43 e 45. É o escanteio pela direita. E o Nunes prometeu o gol da vitória, o gol do artilheiro Nunes. Vai o time do Flamengo todinho lá pra frente. Marinho na grande área. Mas não deu em nada. Adílio. Na bola de caminho feita pelo jogador Ney. Olha a sobra para... Tentando na linha de fundo, muita luta dos dois times. Pode ter sido um grande jogo, mas luta, garra, isso não faltou em momento algum. Dudu. De cabeça, Galvão. A puxada do Adílio. Dudu contra Zico. Vem de trás o Júnior. Falta marcada pelo árbitro José Roberto Reis. 44 minutos. E agora, a torcida do Flamengo sente o momento. Sente a chance aqui no Maracanã. 45 minutos. 45 minutos. Em cima da hora, a chance para Júnior, para Zico, para o próprio Nunes. Numa falta frontal ao gol de Mazarop. Agora a responsabilidade do Mazarop nessa hora. Tá valendo um título. Esta falta aí. E tá ele lá no gol, organizando a barreira com muito cuidado.
uma falta frontal de extremo perigo. Num final emocionante no Maracanã. São 2 toques. O Júnior vai tocar pro Zico, deve ser isso. Aí, tocou, Zico tentou na jogada, ensaiada para Lico. Tá fechado pelo Rosemiro. Apita Zé Roberto Wright. Acabou o jogo, 0-0. Mário Jorge e Raul Quadros. Carpegiani, a tua opinião aí desse empate? Nós fizemos um ótimo primeiro tempo, tivemos dificuldade no segundo. Acho que o resultado está justo, premiou o esforço das duas equipes. A torcida tá vaiando. Na guerra de futebol, assim existe.